Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando do Evangelho do Reino e o Evangelho da Salvação. O Evangelho da Salvação, ela planta a igreja com qualidade, ela tem a missão, ela prega o Evangelho, ela tem a salvação de almas e os sinais e maravilhas seguirão, e ela vai colher isto. Já o Evangelho do Reino, ele é a qualidade, ela transforma a sociedade, ela discipula ou ensina as nações, ela tem a restauração do propósito original. Quando ocorreu o grande despertar durante a época de John Wesley, pessoas foram tão marcadas por este ministério que elas reformaram os orfanatos, hospitais, prisão. O avivamento trouxe impacto político, econômico, aliviando a pobreza e a injustiça, onde milhares de pobres passaram para a classe média devido ao cuidado específico das suas carências. E neste período, as pessoas entenderam as necessidades de expandir a visão do reino para a sociedade, onde teve reforma trabalhista e abolição da escravatura. Até mesmo as crianças que ocupavam alguma função informal tiveram a oportunidade de voltar a estudar. É atribuído ao avivamento o fato de não ter tido uma revolução sangrenta na Inglaterra como houve na França. Isto porque as pessoas compreenderam o papel poderoso do Evangelho como um instrumento para mudar não somente salvar as almas, mas cidades e nações. Em Isaías 61, do 1 ao 4, o Espírito Santo de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e edificarão os lugares antigos e assolados, e restaurarão os que antes foram destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Nós vemos o propósito da unção. A unção, ela não vem apenas para a gente ter um tremelique ou uma experiência pentecostal, apesar que eu amo isto. Mas Isaías, ele está falando e ele está profetizando que o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Então a unção, ela sempre vem com propósito. Essa profecia se cumpre em Lucas 4, quando Jesus ele entra na sinagoga nos 40 dias do deserto, ele abre o livro do profeta e lê esse mesmo texto e diz: esse mesmo hoje se cumpriu essa profecia. O detalhe aqui, quando a gente fala de discipular as nações, é importante olhar para o versículo 4, porque tem muita gente que tem uma mentalidade pessimista em relação às nações, o poder do evangelho para mudar cidades, e esse versículo ensina, não pode ser desconsiderado. O versículo 4 diz: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então, quando nós vemos Isaías 61, o profeta está dizendo que a unção vem com propósito e o propósito é a pregação para os perdidos. No 4, a palavra disse que eles restaurarão os lugares destruídos. Eles renovarão cidades. Nós precisamos entender, o Brasil precisa entender que o evangelho não é apenas para salvar a alma do indivíduo, mas também para restaurar cidades, como este versículo diz.
Não faz sentido nós termos 60 milhões de evangélicos no Brasil e a situação do país, o nível de corrupção, de violência, o nível de destruição na mídia, o nível de imoralidade, não faz sentido. Nós precisamos entender que a igreja precisa se levantar, não somente para cultos de avivamento, mas sim para um evangelho relevante que vai trazer resposta à sociedade. O evangelho ele não se restringe a perdão de pecados ou a livramento da alma do inferno. Ele também tem o poder de sarar e restaurar a terra. Em 2 Crônicas 7:14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Um exemplo de maior excelência que nós temos foi João Calvino. Ele discipulou Genebra, fazendo um trabalho que durou, ele instituiu a ética no trabalho. Como cristão, ele ensinou que todas as coisas pertencem a Deus e que ser desleixado no emprego é um desrespeito ao Criador. Os cidadãos de Genebra assinaram um pacto comprometendo a enviar aos seus filhos recém-formados para a escola pública, que eles empenharam um grande esforço para todos, para a educação. Além de uma assistência social, o serviço era prestado sem discriminação, cuidando também da saúde popular através de um programa. Os médicos iam na casa das pessoas e as pessoas também iam nos hospitais, assim reforçando a saúde de todos os profissionais e combatendo o desemprego. Teve um suporte para os pobres, idosos e desempregados. Assim, esses homens tiveram que se posicionar para tudo o que estava acontecendo. E não foi uma tarefa fácil, do mesmo jeito que não é nos nossos dias. É muito fácil para nós darmos atenção à religião e esquecermos de discipular em todas as outras áreas da nossa sociedade. Vale a pena lembrar que 5% foi chamados para dentro da igreja para ser pastores. Com essa dicotomia do que é sagrado e do que é secular, para nós podermos influenciar todas as áreas da nossa sociedade atual. No Antigo Testamento, os leprosos eles eram deixados fora da sociedade e só voltava se eles tivessem sido purificados da sua lepra. Às vezes nós devemos ir por um meio que não é celestial. Assim foi como José, Daniel e Esther. Eles reinaram numa época que não era Deus que estava reinando. E pense como influenciar a nossa sociedade. Estude sobre os avivamentos. Por mais que às vezes nós temos divergências, divisões sobre isso, esses avivamentos fizeram diferença na sociedade. Com base nisso, trace uma meta para você ajudar e discipular e ensinar as pessoas a trazer o evangelho aqui para esta terra, para nós podermos envolver várias esferas da nossa sociedade, várias áreas da nossa sociedade. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!